Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre regressão e seus fundamentos, tá? Essa Expert Class veio também por conta de uma dúvida, né, de um dos nossos alunos a respeito de como a gente poderia fazer diferente para conseguir explicar alguns pontos de relação entre variáveis. Então, imagina o seguinte cenário, que é um cenário muito comum hoje dentro das empresas, dentro daquilo que a gente vem abordando aqui de Six Sigma. Eu tenho algumas variáveis x, tá? Então eu tenho lá x1, eu tenho x2, eu tenho x3, x4 e assim sucessivamente, tá? Essas variáveis de alguma forma afetam uma variável resposta que eu vou chamar de y1. Pode ser y1, pode ser só y, enfim, isso realmente não importa. O que eu quero saber? Eu tenho alguns caminhos possíveis. Eu tenho um caminho no qual x1 pode aumentar, x1 pode diminuir, x1 pode se manter constante, e aí eu preciso entender qual que é o comportamento dentro da minha variável resposta y que eu estou analisando. Eu vou considerar somente como y aqui, tá? Vou apagar esses valores de 1 para que a gente possa determinar. Dentro da metodologia Lean Six Sigma, a gente trabalha aí com 4 ferramentas muito utilizadas para conseguir fazer essa relação. Então existem aí 4 ferramentas possíveis que eu posso abordar com vocês de uma maneira muito simplista. Eu tenho dispersão, tá? Essa é a primeira ferramenta que eu poderia citar. Eu tenho também correlação, tá? É mais uma ferramenta que eu posso citar. Eu tenho aqui regressão, que é o assunto, né, da aula de hoje. Eu vou mostrar para vocês quando utilizar e por que utilizar. E eu tenho também teste de hipótese. Teste de hipótese é uma das ferramentas aí que a gente vai abordar em várias Expert Class, tá? Porque é um assunto um pouquinho detalhista, um assunto um pouquinho chato também de ser abordado e que normalmente os profissionais acabam tendo uma certa dificuldade. Mas existe teste de hipótese. Qual que é a diferença entre elas, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, para que a gente possa deixar isso bastante claro. Então, dispersão eu utilizo no momento que eu quero mostrar graficamente, tá? Carlos, mostrar graficamente o quê? Graficamente a relação entre essas duas variáveis, tá? x1 e y, tá? x2 e y. Carlos, eu não posso mostrar a relação entre todas elas, né? Todas as variáveis x com y. Não é o ideal. E a gente vai mostrar isso por quê para vocês nesse momento, tá? Mas eu tenho aqui um cenário de qual eu quero mostrar graficamente dispersão. E aí, se vocês perceberem, né? Eu tenho aquele cenário no qual eu tenho lá os meus pontos distribuídos em um gráfico, tá? E isso daqui me dá uma dispersão. Então eu tenho aqui, por exemplo, variável x, eu tenho aqui a variável y, e se eu pegar uma reta, né, e traçar no meio desses pontos aqui, isso daqui é um gráfico de dispersão, tá? A relação de pontos dentro do meu cenário, dentro dos meus conjuntos aí de variáveis. Bom, continuando aqui a utilização. Nesse caso, eu falei para vocês a dispersão, que mostra graficamente a relação entre essas duas variáveis, e eu tenho correlação. Correlação mostra, eu vou utilizar aqui uma forma muito simples para vocês, tá? Mostra o quê? A força entre as variáveis. Carlos, eu não entendi. O que significa? Novamente eu vou desenhar esse gráfico de dispersão que eu acabei de fazer. E agora eu vou deixar ele aqui no canto para vocês, tá? Eu tenho aqui um gráfico de dispersão x, y, e eu posso ter 2 cenários possíveis, tá? Eu vou fazer um aqui em azul mais escuro e depois um azul mais claro. Imagina no qual eu tenho esse cenário aqui, ó. Se vocês observarem, eu vou perceber que conforme eu aumento o meu valor de x, o que acontece com o meu valor de y? Ele também aumenta. Isso pode ser explicado por uma reta que passa pelos pontos, tá? Eu tenho uma reta aqui, no qual essa reta vai passar pelos meus pontos, pela grande maioria dos pontos. E ela explica essa relação crescente.
Se eu fizer um outro cenário aqui, vamos fazer com a cor roxa aqui, tá? Para que a gente possa diferenciar. Se eu tiver um outro cenário desse tipo, tá? Essa relação de pontos aí, o que eu posso perceber é que nesse caso eu tenho uma relação decrescente. O que significa? Quanto mais eu aumento o meu valor de x, menor é o meu valor de y. Então eu consigo relacionar ou perceber isso através dessa reta decrescente que passa pela grande maioria dos pontos. Mas, Carlos, isso daí é o dispersão, tá? Você está me mostrando dispersão. Exatamente, acabei de mostrar para vocês o gráfico de dispersão. Correlação, ele vai me mostrar uma força, ou seja, uma força que varia de -1 até +1, onde -1 significa quando eu diminuo a variável x, eu aumento a variável y, tá? Conforme eu avanço aqui em x, aumentando nesse caso eu diminuo o y, correlação negativa. E eu tenho o cenário oposto, conforme eu aumento um, a outra também aumenta. E aí eu tenho uma correlação positiva. Quanto maior esse valor, tanto para mais quanto para menos, mais forte é a minha correlação. E aí a correlação, né, esse valor numérico, me mostra exatamente, mensura exatamente essa força de qual nós estamos comentando. Ah, Carlos, mas eu não consigo perceber isso pelo gráfico? Consegue, tá? Se você observar, por exemplo, vou fazer aqui em vermelho para diferenciar, tá? Qual reta, por exemplo, tem uma força maior? Essa reta ou essa reta? Pela angulação aqui, eu consigo perceber que essa reta, basta eu aumentar um pouquinho no meu x para eu modificar muito o meu y. Bacana? Então eu consigo perceber pela angulação, mas eu não tenho um valor propriamente dito, um valor fácil de ser mensurado. E aí é aí que entra na realidade a correlação, ok? Bom, seguindo aí no nosso exemplo com regressão, e aqui que vem, tá? Eu vou deixar já aqui teste de hipótese para uma próxima expert, tá? A gente vai agendar isso daí para vocês. Agora, regressão, ela mostra a relação, tá? De maneira preditiva. O que isso significa? Eu tenho lá duas variáveis no qual eu queira relacionar. Por exemplo, eu estou fazendo aqui um exemplo do caso de serviço, tá? Então eu tenho lá o tempo na fila do caixa, é igual a um valor, por exemplo, de A vezes quantidade de itens mais uma constante numérica, tá? Eu vou até trocar de cor aqui o A e a constante, porque aí a gente consegue diferenciar do que é variável e do que não muda, tá? Então, vou pegar aqui um valor de A vezes a quantidade de itens, tá? E aqui uma constante. Esses valores em vermelho, eles não vão mudar, tá? Esses valores em azul, na realidade, o que eles são? Isso daqui é a minha variável x, tá? E isso daqui é a minha variável y resposta. Carlos, eu não entendi. Para que serve então a regressão? Perceba que aqui eu só consigo observar a relação entre os pontos que eu já tenho. Na realidade, essa reta já é a reta de regressão. Por quê? Nesse espaço aqui, ó, se você observar, eu não tenho nenhum ponto, certo? Eu não tenho nenhum ponto aqui, eu não tenho nenhum ponto aqui, eu não tenho nenhum ponto aqui. Mas, se eu pegar a minha equação de regressão e vamos supor que aqui, tá? Esse ponto aqui seja a quantidade de itens igual a 6, mas eu não tenho esse dado coletado, quando eu substituir o valor de 6 aqui, como esse valor de A é uma constante, tá, que foi obtida a partir da minha equação de regressão, do cálculo da equação de regressão, e esse valor aqui também não se modifica, ao substituir 6 aqui eu tenho um valor que multiplica outro, isso me dá um resultado, mais a somatória com outro resultado que pode ser positivo ou negativo, e isso me dá um tempo de espera na fila. Então, qual que é a grande sacada da regressão? A regressão me mostra de maneira preditiva
como os meus dados vão se comportar. Então vamos supor que eu tenha um cenário no qual eu trabalho com poucos dados, tá? Então tem um gráfico aqui, um ensaio destrutivo, por exemplo, né, no qual eu vou ter poucas análises sendo feitas, porque o ensaio destrutivo é bastante caro. Eu tenho aqui uma reta de regressão, tá? Então essa reta de regressão me fala, Carlos, nesse gap aqui, ó, tá? Nesse espaço aqui, perceba, eu não tenho absolutamente nenhum dado coletado, ok? Eu não tenho nenhum dado coletado. Mas, se eu tiver construído essa reta de regressão, relacionando duas variáveis x e y, basta eu selecionar um x1 aqui para eu obter um valor determinado. Então, um x1 aqui, ó, por exemplo, para eu obter um valor determinado de y1. Nesse caso, vamos supor que o a da minha equação seja igual a 3 e essa minha constante seja igual a menos 1. Tá? E aqui o tempo na fila do caixa é em minutos. Então, eu vou calcular o meu tempo, tá? Em minutos. E aí eu vou pegar aqui 3, que é a minha constante, vezes... Qual a quantidade de itens? Carlos, não tinha ninguém na amostra lá com 20 itens. Não tem problema nenhum. Eu posso pegar esse valor de 20, jogar aqui, deixa eu só ajustar aqui para vocês o papelzinho, tá? Pegar esse valor de 20, jogar aqui na minha equação e vou obter o meu resultado, tá? Então isso vai ficar 3 vezes 20 menos 1, que é igual a 60 menos 1, 59, tá? Então eu vou esperar 59 minutos na fila. Esse é o grande interessante, esse é o grande interesse, na realidade, nós utilizarmos a regressão e o fundamento dela, a utilização dela é porque ela trabalha de uma maneira bastante preditiva. Agora percebam o seguinte, Carlos, mas e se eu quiser saber mais variáveis? Por exemplo, tá? Deixa eu subir aqui um pouquinho para mostrar aqui para vocês. A minha variável x1 é a quantidade de itens, tá? Mais a minha variável x2, ela é, por exemplo, idade da pessoa. E a variável x3 pode ser o horário. Então agora eu não tenho só uma variável afetando o tempo de espera na fila, eu tenho 3. Nesse caso, a gente aplica também regressão, só que aí passa a ser regressão o quê? Múltipla, tá? Qual que é a diferença? Aqui nós estávamos trabalhando com regressão simples, nesse caso aqui. E aqui a gente está trabalhando com regressão múltipla. A grande diferença é a quantidade de variáveis que ela relaciona, interrelaciona na realidade. Não se preocupem, tá? Por quê? Porque existem mais conceitos de variáveis, de regressão, na realidade, perdão. A gente está falando de regressão linear simples, temos regressão linear múltipla, tem logística e assim sucessivamente. O ajuste aqui aos nossos pontos é você quem vai fazer. Nesse caso, como vocês podem perceber, aparentemente, os meus pontos se ajustam a uma reta. Então, eu posso trabalhar com uma regressão linear. Caso contrário, a gente teria que ter uma outra abordagem. Bacana? Pessoal, espero que isso tenha ficado claro com relação à regressão e que vocês tenham gostado dessa nossa Expert Class. Eu vejo vocês no próximo encontro e até mais. Valeu!